Certamente os momentos mais difíceis da nossa vida sempre nos levarão a viver experiências novas, experiências que nós ainda não havíamos vivido. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a Bíblia conta a história de uma mulher. Há 12 anos ela está sofrendo com uma hemorragia e a Bíblia diz que ela vai sair do local aonde está limitando ela de receber o milagre. Ela vai até onde Jesus está. Ela toca em Jesus e ela é curada imediatamente. Mas toda a história ela tem detalhes. E os detalhes é que enriquecem aquilo que nós conhecemos como trajetória para um milagre. Essa mulher certamente, segundo a história e segundo o costume da época, ela quando menina, com seus 12 anos, talvez 13 anos, 11 anos, ela saiu de casa, ela foi tirada da casa do seu pai e foi levada a um local a qual as meninas, quando começavam ou iniciavam o seu ciclo menstrual, elas permaneciam ali por 6 dias, 7 dias, e depois retornavam à casa dos seus pais. Porque naquele tempo elas eram consideradas impuras para permanecer junto da família. Certamente essa menina, ela sai do seu quarto, ela sai do convívio da sua família, e ela vai a este local fora da cidade. Ela permanece 7 dias e depois de 7 dias os pais vão buscá-la. E 7 dias depois ela continua perdendo sangue. E os pais certamente dizem a ela, olha, nós voltaremos amanhã e certamente estará tudo bem. E eles voltam e ela continua sangrando, ela continua perdendo sangue. E os pais voltam dali 5 dias, dali 7 dias, dali 10 dias, 30 dias e ela não para mais. A hemorragia é constante e ela não para de sangrar e ela não pode retornar ao convívio da sua família. E certamente não o problema apenas da hemorragia, mas a saudade, o sentimento que aquela menina passou a nutrir dentro do seu coração não era um sentimento muito agradável. E a Bíblia diz que ela vai crescendo e os anos vão se passando e ela chega a gastar tudo quanto ela tinha, com médicos, com especialistas, e a Bíblia diz que a situação dela só vem a piorar. E eu percebo que todos nós temos uma história até chegarmos ao milagre. A história dessa menina que se tornou mulher, que aprendeu a conviver com o problema, mas não acostumou. Ela aprendeu, mas não acostumou, não se deu por vencida diante da situação. A Bíblia diz que certo dia ela ouve falar de Jesus. Alguém chega até o local onde ela está, onde ela vive, e diz para ela, olha, tem um homem na cidade que ele cura as pessoas. Tem um homem na cidade que dele flui amor para as pessoas, flui poder, e as pessoas têm sido curadas por ele. Talvez alguém chega e diz, olha, eu estava no local onde ele estava e de repente ele curou um paralítico. Talvez alguém chega até ela e diz, olha, eu estava em uma das reuniões desse homem e ele abriu os olhos de um cego. E as histórias e os fatos, os acontecidos começam a encher o coração daquela mulher de fé. E a Bíblia diz que ela, certo dia, toma uma decisão e diz, eu vou até ele. Pela lei, ela não podia sair, ela não podia estar em convívio com as pessoas. Mas ela está determinada e ela diz, se eu tão somente tocar na orla da veste dele, eu tenho certeza que eu ficarei curada. Talvez alguém que me ouve, o que você precisa fazer é exatamente isso. Tomar uma decisão de fé. Você precisa reagir à situação. Quando você se entrega ao problema, o problema se torna muito grande, se torna muito forte. Quando você decide reagir, quando você decide tomar uma atitude,
certamente você vai perceber que grande e forte é o Deus que vai te dar vitória. É o Deus que mudará essa situação que você está vivendo. Eu penso que nessa história, essa mulher, quando saiu do local, ela está há 12 anos perdendo sangue. Certamente a saúde dela está comprometida. Certamente ela é uma mulher fraca, ela é uma mulher que não se dispõe de grande força. Mas mesmo assim ela vai até Jesus. E quando chega aonde Jesus está, a Bíblia diz que uma grande multidão o cerca. Talvez 5, talvez 10 mil pessoas. Muita gente está cercando Jesus e ela não vê como se aproximar dele. Então ela começa a romper pelo meio da multidão. Ela começa a se aproximar de Jesus, pedindo licença para um, empurrando o outro, sendo empurrada por outros. Mas ela está determinada: não voltarei para minha casa, não voltarei para o local onde vivo com a mesma doença. E eu acho que isso precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos aprender a perseverar, mesmo quando as circunstâncias nos são contrárias. A Bíblia diz que ela consegue tocar a orla da veste de Jesus. Ao tocar a orla da veste de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que ela sente que a doença já não está mais no corpo dela. Ela sente que ela está curada. E de repente, quando parece que tudo está resolvido, talvez ela está saindo de fininho pelo meio da multidão. Ela ouve a voz de Jesus dizendo: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mestre, a multidão, ela te aperta, todo mundo está te tocando. E o Senhor pergunta: alguém me tocou? E Jesus diz: sim, alguém me tocou em especial, alguém me tocou com fé, porque de mim fluiu virtude, fluiu poder para a vida dessa pessoa. E a Bíblia diz que a mulher, temendo e tremendo, ela se aproxima e se apresenta e conta toda a história para Jesus. Certamente ela disse: quando eu tinha 12 anos, 10 anos, 11 anos, 13 anos, não sei exatamente, mas ela vai narrar toda a história a Jesus diante de toda aquela multidão. E ela vai dizer: eu estive sofrendo todo esse tempo, eu perdi tudo quanto eu tinha, eu vendi casa, eu vendi propriedades para poder ser curada, e a minha situação tem piorado. E alguém me falou que o Senhor poderia me curar, e como eu não queria incomodá-lo, eu apenas coloquei no meu coração que se eu tocasse na orla da tua veste, eu seria curada deste mal. E Jesus está ouvindo aquela história, Jesus está ouvindo aquela mulher em lágrimas narrar a história de 12 anos de sofrimento que havia se findado naquele momento. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ouve e Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, você já está curada desse mal. Eu percebo que nós precisamos entender o momento em que estamos vivendo e aprender que nos momentos mais difíceis, mesmo assim, Deus ainda tem saída para a nossa situação. Deus não se esqueceu de você. Independentemente do que você esteja passando, Deus certamente está usando a minha boca, através dessa palavra, para poder dizer a alguém: se levante de onde você está, tome uma atitude e certamente Deus trará o milagre para a sua vida, para a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.